Olá, bem-vindo, estamos juntos no Cantinho do Ari novamente. Hoje, especialmente, eu gostaria de fazer uma colocação que para mim é muito importante, quando eu me refiro ao fato de você estar me acompanhando. Você faz parte do sentido de existir, esse Cantinho do Ari. Muito agradecido e quero dizer o seguinte, que nós temos... todo o trabalho que eu vou fazendo por aqui, ele tem um propósito de levar até você uma ideia de ressignificação de estruturas e valores do comportamento emocional, espiritual e social. Dentro desse contexto, eu criei, dentro desse trabalho, uma figura de linguagem para a gente resgatar através desse trabalho, que é a habilidade original. Então, eu quero explicar um pouquinho o que é a habilidade original, para que a gente possa prosseguir no tema de hoje, inicialmente, que é o tema dos jogos, que tem a ideia do jogo dos gatilhos. Então, a habilidade original é aquilo que nós, no tempo, a gente foi perdendo em função dos estímulos que o ambiente social que a gente vive, familiar, ele vai de alguma forma suprimindo esses impulsos que vêm da habilidade original e vai substituindo, sem que a gente perceba, a nossa habilidade original quando a gente coloca como prioridade a intervenção do outro. Então, é muito importante que as pessoas manifestem interesse por nós, principalmente quando elas querem opinar. Mas o fato delas opinarem não significa que a gente deveria, para ser validado, seguir aquela linha que a pessoa está falando. Mas quando a pessoa opina, significa dizer que ela está trazendo algo a mais para a reflexão. E a reflexão é muito importante para a gente formar o desenvolvimento da nossa habilidade original. Mas, ao mesmo tempo que ela é muito importante, ela é perigosa, porque ela passa a funcionar muitas vezes como uma imposição em detrimento da minha habilidade original. Então é muito importante a gente ficar atento com essa perspectiva de resgatar a habilidade original a partir da ideia de que é muito importante ouvir as pessoas, mas é muito importante que a gente tenha um filtro para a gente não perder contato com essa característica precípua que é a nossa natureza do ser, que nos revela a habilidade original. Então, para que isso realmente seja um pouco mais clarificado, eu quero citar o exemplo de um jogo psicológico que realmente ele está... Eu já até falei nele em um vídeo anterior aí, mas eu quero reforçar um pouco, que chama Triângulo Dramático. Esse jogo psicológico, ele tem 3 personagens que faz parte do nosso cotidiano. Então, ele pode estar no trabalho, ele pode estar na família, ele pode estar na relação social, na religiosidade, enfim. Esse jogo psicológico, ele acaba sendo algo que é muito prejudicial à nossa autonomia de personalidade. Então, como é que ele funciona? Ele funciona que é um triângulo invertido que tem um personagem na ponta do triângulo, que é o perseguidor, tem o outro personagem na outra ponta, que é o salvador, e tem um personagem embaixo, que é a vítima. Então, esses 3 personagens, eles contracenam através de iscas. Essas iscas vão ativando gatilhos para que eu possa ter como prêmio carícias negativas. Então, essas carícias negativas, elas são estimuladas para tentar substituir as carícias positivas, que é o afeto. Então, quando eu saio desse ambiente em que eu perco a ideia das carícias positivas, eu perco a autonomia de ter uma identidade nas minhas decisões. Então, eu passo a ter um comportamento em grupo, de uma relação dolorida, quase que de simbiose. Então, um bate
o outro põe pano quente e o outro se sente vítima, protegido pelo salvador. E o salvador fica contracenando entre o perseguidor e a vítima. Então o jogo continua e uma hora o salvador sente que não está conseguindo ser reconhecido pela vítima, pelo seu empenho e pelo seu esforço. Como ele está dentro de um jogo retroalimentado através de carícias negativas, ele vai lá reconhecer essa carícia se sentindo vítima, porque não foi reconhecido pela vítima. Então ele chega ali junto com a vítima desconfortada com a presença de quem salvava ela do perseguidor, para o jogo não acabar, tem um desfecho. E aí ela troca de papéis, ela vai lá para o lado do perseguidor, na troca o perseguidor, para o jogo não acabar, ele vai para o lado do salvador, o salvador, para o jogo não acabar, ele vai para o lado da vítima, e a vítima volta de novo para o perseguidor. Então esse jogo ele vai circulando nesse triângulo de forma indefinida. Só que ele vai ficando cada vez mais intenso. Por quê? Porque ele começa a cobrar mais, a ter uma exigência maior. Porque quanto mais carícias negativas eu estimulo, maior a minha carência de carícias positivas. E isso, como eu não tenho uma referência de buscar a carícia positiva através do relacionamento de inclusão e do afeto, então eu acabo ficando codependente do jogo. Então o jogo não acaba, por quê? Porque se ele acabar, não vou ter mais previsibilidade da minha percepção de continuidade. Então é muito importante a gente tomar consciência desses jogos, porque o ser humano, ele é um ser, como já disse antes, de fomes. E o que nutre a relação de equilíbrio na vida das pessoas são as carícias positivas. E os jogos que estão muito ligados à competição, à tentativa de invalidar a presença do outro, enfim, ele vai criando um movimento que vai baixando a autoestima da pessoa, e quanto mais abaixa a autoestima da pessoa, mais insegura, mais medrosa e menor a capacidade de acesso que essa pessoa efetivamente tem de produzir relações nutritivas e sustentáveis. Não quer dizer com isso que o ser humano tenha que ser perfeito, porque nós estamos num processo contínuo de transformação. Na medida em que a gente vai recebendo novos gatilhos, novos estímulos, nós vamos ativando no sistema cerebral o nosso inconsciente, que funciona 500 vezes a velocidade do consciente. Então, quanto mais gatilhos eu tiver numa área, seja ele positivo ou negativo, maior vai ser o reforço e maior vai ser a confirmação de um comportamento problemático, que gera insegurança, medo, baixa autoestima, e as relações ficam daí muito problemáticas. Então, a partir daí, a gente tem uma ideia do que é a nossa habilidade original, que é você reestimular a sua capacidade co-criadora e afetiva. Então, era isso. Eu gostaria que você entrasse no nosso ambiente, comentasse e com seus amigos, divulgasse e faça o melhor possível para que a nossa continuidade seja garantida com a sua presença.